Olá, tudo bem? No nosso encontro de hoje, gostaríamos de conversar um pouquinho a respeito de por que estamos aqui na Terra, qual que é a necessidade da gente estar aqui, por que viemos para cá, qual é o planejamento de Deus com relação a nós. Para todos os cristãos que seguimos os conhecimentos do Mestre Jesus, nós sabemos que existe um Pai Todo-Poderoso, de infinita misericórdia, de infinita sabedoria, de infinita inteligência, de infinito amor, e que muito quer o bem de todos nós que somos os seus filhos bem-amados. Jesus nos disse que Deus nos ama tanto e que deseja para nós sempre o nosso melhor, o nosso bem. Mas ao mesmo tempo observamos tanto sofrimento, tantas tristezas na terra, tantas dores, tantas angústias. E uma das perguntas que isso pode nos suscitar é: por que então que eu estou aqui? Qual é a necessidade de estar passando por essa etapa da existência tão breve que é a vida na Terra? Se a gente for parar para observar, são alguns poucos anos que nós vivemos aqui na Terra. Alguns poucos anos, a humanidade tem vários milênios já de existência, e uma única vida, sei lá, algumas dezenas de anos, uma centena de anos, é o tempo que nós aqui permanecemos. Então restam as memórias de nós, e qual seria o desejo de Deus? Que nós tivéssemos todos uma data de início, que seria o dia em que nós viemos aqui para a Terra, que nós nascemos, e uma data programada de fim, que seria justamente o dia em que partiremos. Então, o que a gente tem para fazer aqui, gente? E eu queria já começar essa reflexão de hoje dizendo que não haveria outro motivo para estarmos aqui que não fosse que sejamos felizes. Felicidade. Não há ser humano na Terra que não tenha desejo de felicidade. Não há nenhum ser humano na Terra que não deseje estar contente, que não deseje estar em paz, que não deseje ter aquele sentimento interno de estar completo, de estar bem consigo mesmo, de estar bem com todos à sua volta. E justamente não haveria outra indicação de necessidade de estarmos aqui que não fosse essa felicidade. Então a gente se pergunta, se o objetivo é sermos felizes, então quais são os obstáculos para essa felicidade? Por que geralmente não conseguimos encontrá-la quando aqui estamos? E agora eu gostaria de trazer uma reflexão. Na maior parte das vezes, as nossas dores, angústias e infelicidades se devem às nossas próprias escolhas. Deus se utiliza desta oportunidade que estamos na Terra, a fim de que durante este breve período de existência física, porque aqui nossa vida é física, muito mais do que uma vida espiritual, nós possamos aprender a conviver uns com os outros, a desenvolver as capacidades de relacionamento. O Evangelho de Jesus é um tratado das leis de Deus, é um tratado de moralidade. Os 10 mandamentos de Moisés, da lei de Moisés, são 10 leis de convívio, de nós para conosco mesmos, de nós para com Deus e de nós para com o próximo. E Jesus, quando fez o Sermão da Montanha, também, no Sermão da Montanha disse as bem-aventuranças, que são conceitos morais de convívio, de relacionamento, também conosco mesmos, com o próximo e com Deus. Então, relacionar-se é uma das grandes questões da vida, e muitas vezes sofremos
porque não sabemos nos relacionar. Saber se relacionar confere a nós uma grande inteligência chamada inteligência emocional. Muitos dos nossos encontros em que falamos a respeito do ódio, do medo, do ciúme, ou todos os encontros que ainda teremos, nós iremos trazer conhecimentos para que a pessoa, então, entre nesse caminho do autoconhecimento e, ao se conhecer, através dessas análises que nós fazemos, a pessoa possa ter bases para mudar o seu relacionamento e aprender a ser feliz aqui na Terra. Outro grande obstáculo para a nossa felicidade é a nossa falta de inteligência, a nossa falta de conhecimento, a nossa ignorância a respeito da vida. Muitas vezes fazemos escolhas que ou são irrefletidas ou então refletem o nosso nível de ignorância. E essas escolhas trazem consequências para nós que nos levam ao sofrimento. Então é também muito necessário que nós possamos desenvolver a nossa capacidade de inteligência. E por fim, outra coisa muito importante, que é um grande obstáculo à felicidade da vida na Terra, é a nossa falta de resignação. Tivemos um encontro a respeito de resignação. E aquele que não é resignado, ele passa por dificuldades inerentes à vida, mas por não saber dar um novo significado a elas, resignar-se a elas, ele acaba sofrendo por não ter a paciência e a resignação diante das dificuldades que ele não consegue controlar. Observando então desta maneira, vemos que Deus nos traz dificuldades, mas para que com essas dificuldades, com essas aflições, nós possamos crescer espiritualmente, possamos crescer em evangelho, relacionamento com o próximo, possamos crescer em inteligência, libertando-nos da ignorância, e possamos crescer em paciência e resignação, a fim de esperarmos o devido tempo que todo aprendizado necessita. Então, meus amigos, saibamos que na Terra Deus não deseja a tristeza de nenhuma pessoa. Se Deus é Pai de infinita misericórdia e de infinito amor, e todo Pai deseja acima de tudo a felicidade para o seu filho, não haveria nenhuma outra necessidade para a dor que não fosse o desejo do seu aprendizado. Porém, o que observamos na maior parte das vezes é que nos revoltamos contra as leis divinas. Fazemos escolhas baseadas não em Deus e no próximo, pensando na vida do ponto de vista global. Fazemos escolhas voltadas para o nosso próprio umbigo, para o nosso próprio ser. Desejamos gozar mais do que o outro. Desejamos que eu tenha toda a felicidade às custas das dores do outro. E Deus, que é o Pai de infinita misericórdia, e que é Pai nosso, Pai meu, Pai seu e Pai de todas as pessoas, Deus não poderia permitir que eu tivesse felicidade às custas do próximo. Então o sofrimento vem até mim como uma forma de corrigenda, a fim de que assim eu possa ter um estímulo, desta vez através da dor, para que com esse estímulo eu tente me modificar. E quanto mais eu resisto a isso, maiores são os sofrimentos que chegam até mim. Oh, meus amigos, se todos nós pensássemos realmente do fundo do coração em sermos felizes, mas não felizes sozinhos, felizes em grupo, as felicidades, as tristezas todas iriam se esvair. Nenhum sofrimento mais haveria na Terra, porque Deus, então, poderia se utilizar das vias de corrigenda do amor, para que através do amor nós crescêssemos em amor. Que não fosse mais necessária a via da dor, a fim de crescermos no amor.
Isso é algo extremamente importante. Existem já séculos, milênios, que ficamos dando murro em ponto de faca, achando que com isso estamos na vantagem. A lei de Deus, ela é única. É a lei de amor. Enquanto não nos adequarmos à lei de amor, enquanto não desejarmos do fundo do coração o bem para mim e para o próximo, nunca conseguirei a felicidade, porque estarei agindo contra o Senhor do Universo e contra a minha essência divina, que vai a favor dessa essência. Muitas vezes fazemos pedidos a Deus e não compreendemos os recados que Ele nos passa. Então, nas nossas orações, seria muito benéfico se pedíssemos ao Pai que Ele nos esclarecesse e que Ele nos auxiliasse não só a conseguirmos as coisas materiais através dos pedidos, mas que pedíssemos ao Pai esclarecimento para agirmos não conforme a nossa vontade, limitada e imperfeita a respeito de tudo, mas que agimos em consonância com as leis de Deus, em consonância com a vontade do Senhor com relação a nós mesmos. Existe uma história muito linda, presente no livro Jesus no Mar, de Neil Lúcio, em que, em uma determinada história, Jesus nos diz, nesse livro, que havia um viajor que era mensageiro dos céus e que ia até cidades muito distantes para poder auxiliar as pessoas nessas cidades. Em determinado momento, estava chegando muito noite e ele estava longe ainda da cidade que ele iria visitar. E desta vez ele estava em companhia do seu amigo, que era um cãozinho que estava junto, um cachorro. Então, chegando à noite, percebendo que iria começar a chover, ele resolveu procurar algum lugar para dormir. E quando ele olhou, ele viu que havia uma gruta muito convidativa. Porém, quando ele entrou nesta gruta, veio um enxame de moscas. E ele então viu-se desesperado no meio daquelas moscas todas e não pôde então ficar naquela gruta. Ele deu continuidade na estrada e viu uma bifurcação no caminho. E em uma das bifurcações existia uma ponte que conduzia a uma região de uma areia muito branca, que parecia ser um lugar confortável para ele repousar. Quando ele foi atravessar a ponte se desatou, e então a ponte acabou se desconectando, e ele não pôde seguir caminho por esse lado da bifurcação. E então não pôde repousar naquela areia que ele desejava. Pegou então outro caminho e continuou a viagem. Seguindo na viagem, ele olhou um tronco muito grande, muito forte, e ele pensou, olha, estarei coberto da chuva e protegido dos animais porque ficaria em cima do tronco. Quando ele estava chegando até o tronco, aquele tronco vigoroso acabou caindo. E ele verificou que não poderia mais descansar naquele tronco convidativo. Ele deu então seguimento à viagem, encontrou uma choupana. E chegando naquela choupana, junto com seu cachorro, ele pediu para os moradores para pernoitar lá. E eles disseram que não aceitavam viajantes à noite para repousar. E que ele que procurasse algum lugar na rua. A chuva então começou, a noite chegou. Não teve mais o que fazer. Escolheu um lugar próximo daquela choupana e teve que adormecer ao relento. E quando ele estava quase adormecendo, o seu cachorro uivou, e então deixou esse dono sozinho. E o cachorro então seguiu a viagem e foi sozinho para frente. Então ele teve que dormir ao relento e sem a companhia do seu cachorro amigo. Durante o meio da madrugada, então, ele escutou uns barulhos meio esquisitos vindo de longe. Não soube do que se tratava, mas continuou a adormecer. No outro dia, quando ele acordou de manhã, ele viu então a choupana, porque já era a luz do dia, e ele viu que as portas estavam abertas, e quando ele lá chegou,
conversou com uma pessoa que estava caminhando e lhe disse que na noite anterior aquela choupana havia sido assaltada e que então os assaltantes mataram todas as pessoas que estavam naquela choupana. Então ele percebeu que se o cachorro estivesse junto dele, o cachorro iria uivar, os ladrões poderiam chegar até ele e também matá-lo. Retornando então pelo caminho, porque ele verificou que o caminho certo não era aquele que ele selecionara, era aquele lá no início que ele tinha visto na viagem. Voltando pelo caminho, ele então descobriu que naquela região onde tinha um tronco de árvore que ele iria pernoitar, era na verdade um local em que lobos adormeciam naquele local, e que se ele tivesse ficado por lá naquela noite, ele ia ter sido atacado pelos lobos. Retornando até a ponte, lhe disseram que aquela areia branca tão convidativa, na verdade era areia movediça, e que diversos viajores desavisados haviam morrido naquelas regiões. Então, só para verificar o que tinha acontecido, ele voltou até o primeiro local da gruta. Então descobriu que lá era moradia de diversas serpentes venenosas. Jesus então terminou este relato e disse: meus irmãos, Deus sempre atende aos nossos pedidos, porém na maior parte das vezes nós não entendemos o recado celestial que Ele nos passa. Mas Deus sempre nos atende. Que a nossa vontade seja de seguir as vontades do Mestre. Estudemos o Evangelho, façamos oração, observemos as leis de Deus e a vontade dele para conosco. Façamos leitura de obras que nos façam crescer espiritualmente. Escutemos música de enlevo espiritual. Vejamos filmes que nos falem a respeito de espiritualidade. Voltemos-nos para o alto, pois aquele que se conecta com o Senhor recebe o seu amparo e, junto com Deus, sempre há caminho para se alcançar a felicidade. Muito obrigado pela atenção. Que Deus esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja.